7. As tribos do norte. Capítulo 7. Isacar. Filho de Isacar: Tola, Fua, Jassub, Semrom. 4. Filhos de Tola: Azi, Rafaías, Jeriel, Jamaí, Jebsem, Samuel, chefes das famílias de Tola. Esses somavam, ao tempo de Davi, 22.600 guerreiros valentes, agrupados segundo sua parentela. Filho de Ozi: Isaías. Filho de Isaías: Filho de Ozi: Isaías. Filho de Isaías: Miguel, Abdias, Joel, Jessias, ao todo 5 chefes responsáveis pelas tropas de guerra, constituídas de 36.000 homens, repartidos segundo a sua parentela e suas famílias. Com efeito, tinham muitas mulheres e filhos. Tinham irmãos pertencentes a todos os clãs de Isacar, valentes guerreiros em número de 87.000 homens, que pertenciam todos a um destacamento. Benjamim: Bela, Bocor, Jadiel, 3. Filhos de Bela: Esbom, Ozi, Oziel, Jerimote e Urai, 5. Chefes de família, valentes guerreiros, somando 22.034 homens. Filhos de Bocor: Zamira, Joás, Eliezer, Elionai, Amri, Jerimote, Abias, Anatote, Almate, todos filhos de Bocor. Os chefes de suas famílias, guerreiros valentes, contavam, segundo sua parentela, 20.200 homens. Filho de Jadiel: Balã. Filho de Balã: Jeus, Benjamim, Aode, Cananã, Zetã, Tarsis, Aizá. Todos esses filhos de Jadiel tornaram-se chefes de família, valentes guerreiros, em número de 17.200 homens aptos para a guerra para combater. Sufã e Ufã: filho de I, assim seu filho Aé. Neftali: filho de Neftali: Jaziel, Guni, Jessé, Selum, eram filhos de Bala. Manassés: filho de Manassés: Eziel, que sua concubina Arameia deu à luz. Ela gerou também Maqui, pai de Galaade. Maqui tomou uma esposa para Ufã e Sufã. O nome de sua irmã era Maca. O nome do segundo era Salfade. Salfade teve filhas. Maca, mulher de Maqui, deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Fares. Seu irmão chamava-se Sares, e seu filho Ulã e Recém. Filho de Ulã: Badã. Esses foram os filhos de Galaade, filho de Maqui, filho de Manassés. Tinha uma irmã chamada Amelequete, que deu à luz Isode, Abiezer e Mola. Semida teve os seguintes filhos: Aim, Siquém, Lessi e Aniã. Efraim: filho de Efraim: Sutala, Bared, seu filho, Tate, seu filho, Elada, seu filho, Tate, seu filho, Zabade, seu filho, Sutala, seu filho, Ezer e Elada. Pessoas de Gade nascidas no país os mataram, pois eles tinham descido para roubar seus rebanhos. Seu pai, Efraim, chorou-os por muito tempo, e seus irmãos vieram consolá-lo. Depois procurou sua esposa, a qual concebeu e deu à luz a um filho que ele chamou Berias, pois sua casa estava na infelicidade. Teve por filha Sara, que construiu Bet-Horon, inferior e superior, e Ozensara. Rafa, seu filho, Recef, e Tela, seu filho, Taã, seu filho, Ladã, seu filho, Amiúde, seu filho, Elisama, seu filho, Num, seu filho, Josué, seu filho. Eles possuíam propriedades e habitavam em Betel e seus arredores,
em Norã, a leste, em Gazer, e seus arredores, a oeste, em Siquém, e seus arredores, e até em Ai e seus arredores, Bet-San com seus arredores, Tanak com seus arredores, Meguido com seus arredores, Dor com seus arredores. Estavam nas mãos dos filhos de Manassés. É lá que moravam os filhos de José, filho de Israel. Assé, filho de Assé, Gêmina, Jesuí, Beria. Sara era irmã deles. Filhos de Beria, Eber e Melquiel. Esse foi o pai de Barzite. Eber gerou Jeflate, Somete, Otã e Suá, irmã deles. Filhos de Jeflate, Fosec, Bamal e Assote. São esses os filhos de Jeflate. Filhos de Somé, irmão dele, Roaga, Aba e Arã. Filhos de Elen, irmão dele, Sufa, Gêmina, Celes e Amal. Filhos de Sufa, Sui, Arnafé, Sual, Beri e Gemra. Bossó, Od, Sama, Salusa, Getran e Bera. Filhos de Jetra, Jefoné, Fasfa, Ara. Filhos de Ola, Ária, Aniel, Recias. Todos esses eram filhos de Assé, chefes de família, homens de elite, guerreiros valentes, primeiros dos príncipes. Eles se agruparam em pelotões de combate, somando 26 mil homens. 8. Benjamim em Jerusalém. Capítulo 8. Descendência de Benjamim. Benjamim gerou Bela, seu primogênito, Asbel, o segundo, Ará, o terceiro, Noá, o quarto, Rafa, o quinto. Os filhos de Bela foram Adar, Gera, pai de Aod, Absui, Naamã e Aoé. Gera, Cefufã e Urã. Em Gabá, eis os filhos de Aod. Foram estes os chefes de família dos habitantes de Gabá, e os transportaram para Manaate, Naamã, Aías e Gera. Foi este que o levou cativos. Ele gerou Oza e Aiude. Em Moabe, ele gerou Saraim nos campos de Moabe, depois de haver repudiado suas mulheres, Uzim e Bara. De Od, sua mulher, teve os seguintes filhos: Jobabe, Sebias, Messa, Melcã, Jeus, Sequias, Marma. Esses foram os seus filhos, chefes de família. Em Ona e Lod. De Uzim nasceram-lhe Abitob e Elfal. Filhos de Elfal, Eber, Missã e Samad. Foi este quem construiu Ono e Lod com seus arredores. Em Ailon, Berias e Sama eram chefes de família dos habitantes de Ailon, e puseram em fuga os habitantes de Gate, seu irmão Sesac. Em Jerusalém, Jeremote, Zabadias, Arod, Éder, Miguel, Jesfa e Joá eram filhos de Berias. Zabadias, Mossolã, Ezeci, Aber, Gessamari, Lias, Jobabe eram filhos de Elfal. Jassim, Zecri, Zabdi, Elionai, Seletai, Eliel, Adaías, Baraías, Samarat eram filhos de Semei. Jesfã, Eber, Eliel, Abdon, Zecri, Ana, Ananias, Elã, Anatotias, Jetdaías, Fanuel eram filhos de Sesac. Samsari, Zorias, Otolias, Gessias, Elias, Zecri eram filhos de Jorã. Esses eram os chefes das famílias agrupados segundo sua parentela, que moravam em Jerusalém. Em Gabaon. Em Gabaon habitavam Jeiel, o pai de Gabaon, cuja esposa se chamava Maca, e os filhos Abidom, o primogênito, Sur,
Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zaquer e Macelote. Macelote gerou Samaá, mas eles, ao contrário de seus irmãos, moravam em Jerusalém com seus irmãos. Saul e sua família. Ner gerou Cis, Cis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Melquissua, Abinadab e Isbal, filho de Jonatas. Meribal gerou Micas, filho de Micas. Fitom, Meleque, Taraá, Aaz gerou Joada gerou Almate, Asmote e Zambri. Zambri gerou Mosa gerou Banaá. Rafa, seu filho. Elasa, seu filho. Assel, seu filho. Assel teve 6 filhos, cujos nomes são Esricã, seu primogênito, Ismael, Sarias, Abdias, Anã, todos filhos de Assel. Filho de Ezeque, seu irmão. Ulã, o primogênito. Jeús, o segundo. Elifalete, o terceiro. Ulã teve filhos, homens valorosos e guerreiros, arqueiros. Tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos esses eram filhos de Benjamim. Capítulo 9. Jerusalém. Cidade israelita e cidade santa. Todo Israel foi repartido em grupos, e estava inscrito no livro dos reis de Israel e de Judá quando foi deportado para a Babilônia por causa de suas infidelidades. Os primeiros a habitar em suas cidades e em seu patrimônio foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os doados. Em Jerusalém moravam filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Otei, filho de Amiúde, filho de Amri, filho de Omrai, filho de Bani, um dos filhos de Farés, filho de Judá. Dos Selanitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zara, Jeuel e seus irmãos, 690 homens. Dos filhos de Benjamim, Salo, filho de Mosolã, filho de Aduías, filho de Assana, Joabinias, filho de Jeroã, Ela, filho de Ozi, filho de Mocori, Mosolã, filho de Satias, filho de Reuel, filho de Jebanias. Tinha 956 irmãos, reunidos segundo sua parentela. Todos esses homens eram chefes, cada um de sua família. Dos sacerdotes, Jedaías, Joiarib, Jaquim, Azarias, filho de Elcias, filho de Mosolã, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Aquitob, chefe do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroã, filho de Fassu, filho de Melquias. Massai, filho de Adiel, filho de Jezra, filho de Mosolã, filho de Mosolomote, filho de Herme e seus irmãos, chefes de família. 1.770 guerreiros valentes, ocupados no serviço do templo de Deus. Dos levitas, Seméias, filho de Assub, filho de Esricã, filho de Asabias. Dos filhos de Merari, Bacar, Ares, Galal. Matanias, filho de Micas, filho de Asaf. Abdias, filho de Seméias, filho de Galal, filho de Iditum. Barraquias, filho de Asa, filho de Elcana, que habitavam nas aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Selum, Acube, Telmon, Aimã e seus irmãos. Selum, o chefe, permanece ainda hoje junto à porta real, a oriente. Foram estes os porteiros dos acampamentos dos levitas. Selum, filho de Cora, filho de Asaf, filho de Coré e seus irmãos, os coreitas da mesma família, dedicavam-se ao serviço litúrgico, guardavam a entrada da tenda e seus pais, responsáveis pelo acampamento de Javé, guardavam seu acesso. Finéias, filho de Eleazar, fora outrora seu chefe responsável, que Javé esteja com ele. Zacarias, filho de Mosolamias, era porteiro na entrada da tenda da reunião. Os porteiros dos limiares pertenciam todos à elite.
eram 212. Estavam agrupados em suas aldeias. Foram eles que Davi e Samuel, o vidente, estabeleceram, devido à sua fidelidade. Juntamente com seus filhos, eram responsáveis pelas portas do templo de Yahvé, pela casa da tenda. Nos 4 pontos cardeais ficavam os porteiros, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos que moravam nas suas aldeias vinham ter com eles de tempos em tempos, por uma semana, pois os 4 chefes dos porteiros lá ficavam constantemente. Os levitas eram responsáveis pelas câmaras e pelas provisões da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois deviam guardá-la e abri-la todas as manhãs. Alguns deles cuidavam dos objetos de culto, contavam-nos ao recolocá-los e ao retirá-los. Alguns outros eram responsáveis pela mobília, por toda a mobília sacra, pela flor da farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelos perfumes. Ao passo que os que preparavam a essência aromática para os perfumes eram os sacerdotes. Um dos levitas, Matatias, primogênito de Selum, o coreíta, foi, em razão de sua fidelidade, encarregado da confecção das oferendas que se coziam na sertã. Entre seus irmãos, alguns catitas estavam encarregados dos pães a serem apresentados cada sábado. Eis os cantores, chefes de família levíticas. Moravam nas dependências do templo, livres de outras funções, pois estavam em serviço dia e noite. São esses os chefes das famílias levíticas, agrupados segundo sua parentela. Esses chefes moravam em Jerusalém. 9. Saul, predecessor de Davi. Origens de Saul. Em Gabaon morava o pai de Gabaon, Jeiel, cuja mulher chamava-se Maca, e os filhos Abdom, o primogênito, Su, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Zacarias, Macelote. Macelote tirou Samã. Mas eles, ao contrário de seus irmãos, moravam em Jerusalém com seus irmãos. Ner gerou Cis, Cis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Melquissua, Abinadab, Isbaal, filho de Jonatas, Meribaal. Meribaal gerou Micas, filho de Micas, Fitom, Meleque, Tará. Aas gerou Jara, Jara gerou Almate, Asmote e Zambri. Zambri gerou Moza, Moza gerou Banaá. Rafaías, seu filho. Elasa, seu filho. Assel, seu filho. Assel teve 6 filhos, cujos nomes são Ezicã, seu primogênito, Ismael, Saraías, Abdias, Anã. Esses são os filhos de Azael. Dá uma pausa aqui e a gente continua no próximo.